Vim em uma das regiões mais longevas do mundo para descobrir se o segredo deles é realmente a alimentação. Estou na Sardenha, um dos lugares mais estudados no mundo sobre longevidade. Algumas dessas aldeias apresentam uma concentração impressionante de centenários, que muitos cientistas estudam e tentam entender o porquê. Mas será que o segredo está mesmo na alimentação? Ou será a genética? Ou existe algo a mais? Hoje você vai ficar por dentro de tudo aquilo que os artigos científicos falam sobre longevidade, sobre essas regiões, e eu vou te trazer todo o meu relato que eu observei nesses locais. Se você não me conhece, eu sou Evelyn Guerra, nutricionista funcional integrativa, e aqui nesse canal a gente fala muito sobre saúde, nutrição, saúde da mulher, longevidade, qualidade de vida. E se você quer ficar por dentro disso tudo, não se esqueça de se subscrever aqui no canal, porque toda quarta-feira a gente tem vídeo novo. Em 1999, alguns cientistas começaram a estudar um pouco mais sobre a população da Sardenha, porque encontraram uma concentração incomum de centenários nessa região, especialmente nas províncias de Nouro e nas regiões montanhosas. Posteriormente, essa região ficou marcada como uma das primeiras zonas azuis do mundo. No mundo, nós temos apenas 5 regiões azuis. E essas regiões azuis são exatamente aquelas onde são encontrados em maior concentração os centenários. E são nessas regiões onde os cientistas se dedicam para entender um pouco mais sobre essa população. Bom, então vamos lá. Chegando no centro de Nouro, nós observamos que ela é uma cidade de interior como qualquer outra. Mas assim que a gente chegou, já estava perto da hora do almoço, então fomos num restaurante regional. Nós escolhemos um restaurante com pratos típicos da Sardenha, onde as receitas são da Nona Rosa, uma ancestral que deixou as suas receitas para a posterioridade, e nós viemos experimentar. Todos os ingredientes desse restaurante são apenas matérias-primas agrícolas selecionadas e trabalhadas à mão. Inclusive, o menu ele pode ser restrito, porque justamente segue essa coerência no processo artesanal da cozinha. Viemos à procura dos pratos típicos e que os longevos costumam comer. No entanto, tivemos uma recomendação do chefe de entradas, mas posteriormente nós vamos experimentar esses pratos típicos. Então, de entrada, pedimos a recomendação do chefe, que foram as almôndegas com molho da avó. Elas são feitas com carnes de vaca do local, que depois elas são envolvidas com molho de tomate fresco, bem saboroso, além de ser colocado esse queijo aqui por cima. Lembrando que a maioria dos pratos italianos, inclusive esse daqui, são cozidos lentamente. Os molhos são cozidos lentamente, por isso do sabor ser muito diferenciado. Além, é claro, da matéria-prima ser de alta qualidade. De entrada também recebemos alguns pães artesanais. Na verdade, em todo restaurante aqui da Sardenha, você vai encontrar esse pão típico, o caraçal, que é esse fininho que parece um papel. Eles colocaram esse outro pão aqui que eu não conhecia, mas também é da região. Por acaso eu esqueci o nome dele, mas depois eu vou procurar e vou colocar aqui para vocês. O pão caraçal é um tipo de pão que os pastores levavam nos seus momentos pastoris, junto com o queijo pecorino. Lembrando que esse trigo que eles utilizam para fazer o pão é o trigo ancestral. O trigo que utilizamos normalmente no nosso dia a dia é um trigo modificado geneticamente, onde o glúten, a molécula de glúten, ela não consegue ser bem digerida pelo nosso organismo. Para você ter uma noção, ela tem 14 cromossomas, enquanto o trigo ancestral ele só tem 2 cromossomas. E como prato principal, pedimos a costela de cordeiro assada. A carne de cordeiro era muito consumida na Sardenha. É um produto altamente valorizado. A ilha é uma das maiores produtoras de carne ovina da Europa. Os locais consomem muito esta carne em almoços de família, mas o consumo diário seria um pouco mais pesado. Então acabam por comer carne de porco, como por exemplo leitão assado, ou carnes de aves, como de frango. Outro prato típico da região, principalmente dessa região de Ogliastrini, são os culurgiones. Esse prato ele é muito parecido com uma massa, mas ele é preparado com batatas, alho, hortelã, queijo pecorino e alguns ingredientes específicos aqui da região. Esse prato é uma assinatura do local. O principal prato já conhecemos, mas o melhor lugar é irmos no mercado municipal. Vamos lá conhecer? Chegando aqui, encontramos um café e um restaurante, e não conseguimos encontrar nenhuma venda de hortaliças, de leguminosas, o que normalmente se vende no mercado desses municipais. Depois nos informaram que atualmente o edifício está inativo, sem a tradicional função de mercado, mas para comprar produtos locais frescos na cidade,
todo sábado de manhã, ali na praça, ocorre a feira. Então, como sabemos que a Sardenha tem leis e diretivas específicas que regulam, promovem e incentivam o uso de produtos locais na Sardenha, vamos avaliar no local de compra diário de alimentos, que é no supermercado. O interessante é que essas regras elas se aplicam tanto a nível nacional italiano, como a nível regional na Sardenha, focando-se em conceitos como quilômetro zero e a filiera corta, que é uma cadeia de abastecimento curta. E justamente a maioria dos alimentos eram italianos e os laticínios principalmente eram da região da Sardenha, principalmente leite fresco, kefir, queijos, inclusive a maioria deles sem nenhum aditivo químico. E os pães, tudo que eles fazem aqui, principalmente esse pãozinho aqui típico, é feito com o trigo da região, olha, o trigo duro, não é o trigo que a gente utiliza, cheio de alterações genéticas, com glúten que a gente não consegue digerir bem. E muitos deles são feitos assim, inclusive as massas. Mas uma coisa que eu não poderia deixar de lado é o quanto a influência dos ultraprocessados estão por cá também. E eu vi gente comprando sim esses produtos. O que nos faz pensar que aqueles hábitos e costumes dos centenários podem não estar tão ligados mais nessa nova geração. Ainda por aqui, fomos no Monte Ortobene. Daqui de cima dá para ver toda a cidade, inclusive no Ouro por completa, até a parte das aldeias. Nós viemos visitar a cidade de Nuoro para conhecermos a cultura, entendermos um pouco mais sobre a população. Só que quando chegamos cá, o que a gente encontrou? Nada mais do que uma cidade comum, uma cidade normal, com as pessoas trabalhando, tudo acontecendo normalmente. Na verdade, o que acontece é que Nuoro é como se fosse a capital da província. É como se a gente estivesse lá em Portugal, é como se a gente estivesse no Porto, querendo conhecer a região do Douro. A real história do Douro está no interior, que é na região de trás dos montes. Igual aqui. Aqui a gente vê a parte central, né, do Douro, a parte onde tem a cidade. Mas aos redores a gente vê as aldeias, que provavelmente são aonde estão os centenários. Lá onde estão os pastores, onde estão realmente a população, onde foi estudado o povo e a cultura dos centenários. Nuoro é historicamente uma região pastoril. Durante séculos, os homens eram pastores, então caminhavam bastante, caminhavam quilômetros. E aí, um ponto que muitos se perguntam é o que eles consomem, qual é o tipo da sua alimentação. Mas a alimentação mais comum deles, por eles serem justamente pastores e eles terem disponibilidade desses tipos de alimentos, os alimentos típicos deles vêm do carneiro, então é carne de carneiro, de cabrito, tem um queijo de ovelha, que é um queijo típico deles, chamado pecorino. Eles têm um pão tradicional chamado pão caraçal, que era justamente o que os pastores costumavam levar nos seus momentos pastoris, junto com o queijo pecorino. Mas esse pão, embora seja feito do trigo, ele é feito do trigo ancestral. Inclusive, todo tipo de massa feito aqui na região, principalmente pelos mais tradicionais, é justamente esse trigo ancestral. O trigo conhecido como trigo duro. Logo, a sua molécula de glúten ela não é tão densa, não é tão carregada igual o glúten, igual do trigo ocidental normalmente que a gente costuma utilizar. O nosso trigo branco, ele sofreu tantas modificações genéticas que ele tem cerca de 14 cromossomas e a sua molécula ela é muito difícil de ser digerida. Muitos estudos mostram o seu potencial na alteração da microbiota, na alteração da barreira intestinal, gerando inflamação crônica silenciosa. Totalmente diferente desse trigo duro, desse trigo ancestral utilizado aqui na Sardenha. Eles também utilizam das suas verduras, das suas hortaliças que eles mesmos produzem, que eles mesmos cultivam em terras férteis, sem adição de agrotóxicos, sem adição de químicos. Então, quando a gente para perceber, vão existir vários fatores aglomerados no segredo desses centenários aí. Na alimentação, mas que vai muito além também. Mas, afinal, o que os artigos científicos falam sobre essas regiões azuis? Vamos descobrir os 9 pilares em comuns dessas zonas azuis, pontuados nos artigos científicos e que podemos ajustar para o nosso dia a dia. Pilar número 1, movimento natural. Eles não treinam necessariamente mais que nós, mas eles movem-se durante todo o dia. O nosso corpo ele não foi feito para treinarmos intensamente durante 1 hora e depois ficarmos sentados. Claro que isso é melhor que nada, mas o nosso corpo precisa de pequenos movimentos diários, como caminhadas, levantar e descer pesos, os movimentos de afazeres normais do dia a dia. Segundo pilar, ter um propósito. Um dos pilares mais estudados das zonas azuis
é o propósito de vida, a razão pelo qual acordar todas as manhãs. E não estamos a falar de ter uma empresa milionária ou um grande sonho. Muitas das vezes o propósito dessas pessoas é somente cuidar da horta, preparar o almoço para a família, ajudar os netos, participar na comunidade ou simplesmente sentir que ainda são importantes para alguém. Observamos muitos idosos no mundo moderno, nós percebemos que após a reforma, eles acabam por perder parte desse sentido de utilidade. E quando isso acontece, muitas vezes começam a surgir o isolamento, a tristeza, o sedentarismo e até mesmo algum declínio cognitivo. Já nessas zonas azuis, os centenários, eles continuam a sentir-se que têm uma função dentro da família e da comunidade. Pilar número 3. Reduzir o estresse. O estresse com certeza existe nessa população, mas não existe na intensidade de estímulos que vivemos hoje. Pilar número 4. Comer até cerca de 80% da saciedade, porque a alimentação termina antes da sensação de excesso. A verdade é que os alimentos ultraprocessados, eles nos tiram essa sensação de saciedade. E muitos estudos já falam sobre isso. Então não é sobre contar calorias, não é apenas contar calorias, porque a caloria de um alimento natural, o nosso corpo consegue perceber e dar sinais de saciedade. Mas um alimento ultraprocessado, isso é bem diferente. Quinto pilar, a alimentação tradicional baseada em comida de verdade, comida real. Inclusive, um ponto muito interessante da Sardenha é que eles não são tão vegetarianos quanto algumas outras blue zones. Na região montanhosa de Ogliastra e no Ouro, existe um consumo tradicional de cordeiro, de cabrito, de carne de ovelha, de queijos de ovelha, do pecorino, que é tradicional da região. Por isso, a Sardenha é uma das blue zones mais diferentes das restantes. Mas eles consomem também legumes e hortaliças, leguminosas, frutas, tudo produzido na região, sem agrotóxicos, totalmente biológicos, além do azeite, do queijo de ovelha, do seu pão tradicional e dos alimentos minimamente processados, como as massas que eles mesmos fazem. Pilar número 6 é o consumo moderado de vinho. Outro hábito frequentemente observado é o consumo moderado de vinho, especialmente o vinho canonal da Sardenha. Mas isso não significa que devemos começar a beber vinho para viver mais. Não. Os benefícios observados provavelmente fazem parte de um conjunto de hábitos e de um contexto alimentar e social muito diferente do nosso. Já já vamos concluir esse raciocínio para você filtrar aquilo que realmente vale a pena para você. Sétimo pilar, comunidade. Ter amizades duradouras, convívio diário, principalmente com os familiares. Inclusive, isso é algo que eu não posso negar. Em todo lado que eu andei, principalmente nos mercados, eu vi as pessoas uma conversando com as outras, parecendo que sempre se conheceram. Inclusive, no mercado aqui em Muravera, a gente conversou com algumas pessoas da região e essa senhora que veio falar com a gente especificamente, ela falava com todos no mercado, perguntavam sobre amigos, perguntavam sobre os familiares e eles têm uma convivência muito bonita. Oitavo pilar, ter uma espiritualidade, fé, uma prática religiosa. É um sentimento de pertença e também uma esperança maior. E o nono pilar é a família. Tem um relacionamento muito forte com a família, tem essa ligação muito forte. Inclusive, os idosos, eles estão dentro da família. Eles não são colocados em creches, em asilos, mas eles estão pertencentes a todo momento dessa família. Mas existe algo muito importante que precisamos compreender. Não podemos comparar as nossas vidas atuais com a vida dos centenários da Sardenha, porque existem diferenças enormes no mundo em que eles viveram e no mundo que vivemos hoje. A primeira delas é a carga de estresse e de tóxicos. Nós vivemos diariamente expostos à poluição, a pesticidas, a plásticos, a disruptores endócrinos, medicamentos, resíduos de medicamentos, produtos de higiene, cosméticos, alimentos ultraprocessados e uma quantidade de estímulos e preocupações que simplesmente não existiam naquelas épocas. E nós sabemos que quanto maior a carga que colocamos no nosso organismo, maior a necessidade de nutrientes, de vitaminas, de antioxidantes, para que o nosso corpo consiga nos proteger e realizar
realizar os seus processos naturais de reparação e de detoxificação. Por isso é muito importante fazermos sempre avaliações no nosso sangue, avaliarmos os níveis ideais, não ficarmos presos só naquela referência, mas avaliarmos os níveis ideais para a melhor funcionalidade do nosso corpo. Avaliar se os marcadores de saúde estão ótimos para promover essa qualidade de vida e longevidade. O segundo ponto é a qualidade dos alimentos. Durante muito tempo, essas populações consumiam alimentos que eram produzidos em terras férteis, onde eles respeitavam os solos, respeitando o ciclo natural da terra, respeitando o ciclo das estações. E hoje a maioria da nossa alimentação, as frutas, as verduras, por mais que elas sejam consideradas saudáveis, grande parte da produção alimentar vem de uma larga escala, com foco na produtividade e na rapidez. E nós sabemos que há uma alteração da qualidade do solo, do armazenamento, do transporte. E esses métodos podem influenciar na qualidade dos nossos alimentos, principalmente no teor, na concentração de nutrientes e vitaminas. Por isso, do mundo atual, ter a necessidade de complementar com suplementações. Com suplementação de vitaminas, de nutrientes, de antioxidantes, de fitoterápicos. Por mais que precisamos ter uma alimentação base saudável, pela sobrecarga que o nosso corpo passa atualmente e pela redução dos nutrientes que temos disponíveis em alguns alimentos, muitas das vezes precisamos suplementar. Claro que o suplemento ele não é uma âncora para uma alimentação ruim. Muito pelo contrário, ele é apenas um complemento. A grande lição que tiramos aqui da Sardenha não é vivermos extremamente parecidos com eles ou tentar viver igual eles viviam antes, mas é aprender com os princípios que fizeram eles chegarem a ter mais de 100 anos. E isso com qualidade de vida para adaptarmos para a nossa vida atual. Agora me fala você, quais desses 9 princípios você já tem adicionado na sua rotina, você já tem no seu dia a dia de forma natural? E qual você pensa em colocar na sua vida a partir de hoje? Coloca aqui nos comentários, eu vou adorar saber. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, porque toda quarta-feira a gente tem vídeo novo por aí. Não se esqueça de dar o seu like, porque isso vai ajudar que esse vídeo vá para mais outras pessoas. Um forte abraço e até o próximo vídeo.